sou médico, sou anestesiologista, trabalho no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, sou professor do Departamento de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente também corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Hospital Santa Rita de Cássia. Bem, esse material, né, da nossa aula, ele tem um objetivo. E esse objetivo é orientar os profissionais médicos das unidades básicas de saúde a conduzir eventuais casos de insuficiência respiratória aguda, provavelmente causado pelo vírus SARS-CoV-2, né, que é causador da COVID-19, e essa orientação se faz necessária porque naquele momento do atendimento desses pacientes que possam vir a buscar ajuda numa unidade de saúde, certos cuidados, certas orientações são fundamentais para a proteção até da própria equipe. O profissional de saúde, do modo geral, ele tem como foco principal uma assistência de qualidade e a segurança do paciente. Mas como nós estamos vivendo um cenário de pandemia, cuidado com a equipe também é fundamental. Se as previsões atuais estiverem certas, em muito pouco tempo nós vamos ter insuficiência de profissionais, mesmo que todos esses profissionais estivessem trabalhando. Imagina com a quantidade de baixa que a gente pode vir a ter. Em alguns países da Europa, a contaminação dos profissionais de saúde chega a 20%, 21%, 22%. E talvez a nossa realidade não vai ser diferente disso. Então, as orientações aqui são fundamentais para garantir o atendimento adequado ao paciente e, ao mesmo tempo, manter a equipe assistencial o mais seguro possível aos riscos biológicos eminentes desta pandemia. Bom, senhores, nós temos que obrigatoriamente pensar que o paciente que chega na unidade básica de saúde é de uma riqueza muito grande aqueles dados que o profissional possa coletar desse paciente ou junto à família dele. Nem sempre, dependendo do grau de insuficiência respiratória, vai ser possível o profissional que está prestando assistência ao paciente também colher uma história muito detalhada. No entanto, em cada UBS que os senhores trabalham, vocês poderiam deixar essa série de coisas numa anamnese para que outro profissional pudesse, talvez, colher as informações junto a um parente, um acompanhante, porque isso vai fazer enorme diferença para o hospital aonde esse paciente vai ser referenciado. Então, o que eu chamo a atenção que não pode deixar de avaliar? Primeiro, se o paciente estava gripado, se tinha história de quadro gripal. A idade do paciente, quanto mais idoso, mais propenso a repercussões mais graves da doença. A cronologia dos sintomas, quando que ele começou a sentir mal em casa. Investigar se esse paciente faz uso de álcool ou tabaco. Questionar sobre doenças cardiovasculares. Questionar sobre algumas doenças que a gente sabe que colocam os pacientes em grupo de risco, que são elas o diabetes, a asma, o DPOC, pneumonias de repetição, uso de corticoides e ou outros imunossupressores. A história oncológica, se esse paciente é um paciente portador de algum tipo de neoplasia, ou se ele vem tratando alguma neoplasia, ou mesmo que ele esteja em fase de remissão de alguma doença neoplásica. Essas informações, senhores, elas são importantes para a assistência ao paciente já no hospital de referência. Elas vão fazer um diferencial enorme para isso. A depender da gravidade, a história, então,
só frisando isso mais uma vez, ela pode ser colhida por um outro profissional que não está assistindo aquele paciente e que possa confeccionar essas informações para ser passado para o hospital de referência. Um dado importante, que não é do nosso cotidiano é a gente avaliar se esses pacientes foram vacinados recentemente para influenza, pois sabemos da questão também hoje da sobreposição da infecção pelo H1N1, por exemplo. Bom, ainda no nosso cenário da anamnese, é importante agora, já o médico que esteja mesmo prestando assistência, e isso, muitas dessas coisas ele não vai precisar perguntar, né? Se o paciente tem dor torácica, e que tipo de dor é essa dor? Se ele apresenta febre no momento ou vinha tendo febre, se ele está com o grau de dispneia desse paciente, qual a frequência respiratória, a que ponto, né, que as outras repercussões, tiragens subfrênicas, tiragens intercostais, subclaviculares, para a gente avaliar esse grau de dispneia, se o paciente está tossindo, se tem a presença de hemoptóico. Lembrando aos senhores que, apesar do nosso país ter ampla vacinação com BCG, na população carcerária brasileira, nós podemos chegar a uma prevalência de até 2.000 para 100.000 pessoas, a prevalência de tuberculose. Então, essa história de hemoptóico é muito importante. Observar se tem secreção purulenta de orofaringe, você obviamente não vai examinar, mas se o paciente escarra ou se ele tem liberação pelas narinas de secreção purulenta. Se ele tem história de algumas coisas atípicas que hoje nós sabemos que a doença, a COVID-19, pode nos trazer, que é a diarreia, que é a dor abdominal, a anosmia, a perda, então, da capacidade desse paciente sentir cheiro. É importante estar na nossa história e nos nossos registros se trata de gestante e se trata de obeso mórbido. Essa informação também vai fazer muita diferença. Bom, na sequência, o que nós vamos ter de exame físico desse paciente? Eu quero fazer um alerta para os senhores. O uso do estetoscópio, ele é altamente perigoso. Muitas das contaminações de profissionais de saúde que tivemos relatos na China, na Itália e também na Espanha, se deram pelo descuido. Colocar o estetoscópio nos ouvidos e auscultar o paciente é uma coisa muito rotineira. Só que quando nós estamos paramentados, isso pode fazer uma contaminação e colocar o vírus, o SARS-CoV-2, dentro do nosso pavilhão auditivo. Então, é fundamental esse cuidado. Então, o que nós podemos avaliar no exame físico desse paciente? Temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, se possível, através da oximetria de pulso. Se a unidade não tiver oximetria de pulso, é importante avaliar a presença de cianose no paciente ou a perfusão capilar desse paciente. Se ele é um paciente que ele está ansioso, agitado, apresentando sudorese, taquipneia, isso tudo levando já a uma informação muito importante quanto à acidose respiratória desse paciente. E se ele tem sinais de esforços respiratórios, batimento de aletas nasais, as tiragens intercostais subclavicular. Observem que dos 7 itens que eu coloquei para os senhores, em momento nenhum eu coloco no exame físico a análise de orofaringe ou ausculta desse paciente. Na unidade básica de saúde, isso são exames que devem ser evitados ser feitos. Todos esses exames, seja uma horoscopia, ou seja, uma ausculta pulmonar, ela tem que ser hiper cuidadosa, porque a chance de contaminar o profissional de saúde, a equipe, em todo o ambiente, ela é muito grande. Então, a ausculta, ela tem que ser muito criteriosa. O ideal é que ela não seja, a princípio, feita
na unidade básica de saúde. Bom, em seguida, então, o que nesse diagnóstico, o que vai chamar a atenção nossa nesse exame físico e nessa anamnese e que merecem ser registrados? Se exatamente isso, esse quadro que aparece para vocês agora em amarelo, se eu conseguir um registro disso, já é uma informação hiper importante na assistência desse paciente. Taquipneia, se esse paciente tem uma frequência acima de 30. Esses dados, todos eles, estão fechando, estão levando a gente a um raciocínio de uma insuficiência respiratória nesse paciente. Então, se ele tem taquipneia com a frequência acima de 30, taquicardia, frequência cardíaca acima de 100, se ele tem febre acima de 37,9, se ele está com uma tendência à hipotensão arterial, esses pacientes podem evoluir de maneira muito rápida. Quando eles abrem o quadro de insuficiência respiratória a esse nível, são pacientes que podem evoluir também muito rapidamente para a sepsemia. Então, se ele tem uma tendência à hipotensão, se a pressão arterial sistólica desse paciente está menor ou igual a 90. No meu saturímetro, se a saturação sem ar, sem complementação, sem suplementação de oxigênio, se ela é uma saturação abaixo de 92%. Se esse paciente, se eu não tiver a saturação, se ele tiver uma perfusão capilar lentificada, ou seja, a perfusão desse paciente capilar está maior do que 3 segundos. Se ele apresenta cianose e, por fim, se ele apresenta alteração comportamental. Isso aqui é um quadro que nos mostra, nós conseguimos, através desses 8 detalhes, nós conseguimos avaliar se esse paciente está entrando num quadro mesmo de insuficiência respiratória e que eu tenha que tomar agora alguma conduta. Bom, o foco da nossa apresentação, vocês viram no início, é a proteção primária do profissional de saúde. Vocês talvez, dependendo da unidade que vocês trabalham, aonde vocês trabalham, a depender também da experiência de cada um, né? Talvez nós temos pessoas aqui nesse grupo nosso hoje extremamente experientes na manipulação de via aérea. Mas eu tenho que partir do princípio também que tem alguns colegas que vão estar na unidade básica que, se precisar atender a entubar um paciente na urgência, vai entubar, mas não é experiente nessa área. Ele vai fazer o procedimento da melhor maneira possível, não tenho dúvidas disso, mas ele não tem uma experiência. E todas as vezes que na intubação orotraqueal falta a experiência, imediatamente aumenta o risco de contaminação do profissional, da equipe e do ambiente. Então, diante de um quadro de insuficiência, nós vamos tentar, a princípio, fazer de tudo para não entubar esse paciente na unidade básica de saúde. A primeira coisa que tem que fazer, e aí cada município tem que ter isso estabelecido, é solicitar a transferência desse paciente por uma equipe especializada para um local de referência, né? Isso é fundamental que se faça. O ponto número 2. O médico da unidade básica que estiver assistindo o paciente com insuficiência respiratória suspeito da COVID-19, ele deverá estar paramentado. Para você estar dentro de sala com um paciente desse, você deve estar corretamente paramentado. Para sua proteção, você precisa estar de gorro, de óculos, de máscara N95 ou equivalente a essa máscara N95, protetor facial, capote impermeável e 2 luvas nas mãos. Essas 2 luvas têm tanto a ver com assistência ventilatória quanto com a sua desparamentação e propés. Esse é o profissional que está adequadamente seguro pelas normas da Anvisa, através
da última portaria do dia 31 para atender paciente que está aerolizando vírus e que ele possa ter que intervir na via aérea desse paciente. Bom, número 3. Higienizar as mãos enluvadas constantemente com álcool gel. Senhores, vocês vão estar dentro de uma sala, de uma pequena sala de urgência. Vocês não vão trocar luvas, não vão ficar mexendo no paramento, mas constantemente fazendo várias ações. Então, rotineiramente, a mão enluvada deve ir ao dispenser de álcool gel e ser limpa com álcool gel constantemente. Quarto ponto. A assistência desse paciente, ela deve ser de suporte. A intubação, ela deve ser retardada o máximo possível. A intubação mais segura deverá ser feita pela equipe especializada na transferência. Aí os senhores e as senhoras podem estar me perguntando, mas no caso do Covid, não tem que intubar o mais rápido possível? É verdade, mas para isso tem um protocolo. É uma intubação em sequência rápida, preferencialmente feito por profissionais de maior experiência possível. Então, eu vou trabalhar agora com um cenário que os profissionais das UBSs, eles são profissionais que eles, corriqueiramente, eles não intubam o paciente de maneira corriqueira. Então, ele não tem essa experiência do dia a dia que vem a ter, por exemplo, o anestesista e o intensivista. E ele também não tem muita estrutura física para fazer uma intubação com segurança. Então, nós vamos passar algumas coisas aqui que pode tornar isso seguro, reduzir ao máximo a contaminação e tentar ao máximo retardar essa intubação. Então, observação. Uma intubação em unidade básica de saúde por profissional pouco habituado com o procedimento, sem fármacos adequados, porque pode faltar fármacos para fazer corretamente uma indução em sequência rápida, sem respiradores e sem equipe de apoio treinada, ela pode ser catastrófica, tanto para o paciente quanto para a contaminação da equipe. Então, é fundamental que a gente consiga fazer algo pelo paciente, uma assistência segura, mas que, obviamente, a gente evite algumas catástrofes. E é possível a gente fazer isso. Então, vamos pegar alguns detalhes. Primeiro cenário, eu tenho um paciente com a saturação acima de 92% em ar ambiente. Esse paciente ele não tem indicação de oxigênio-terapia suplementar no primeiro momento. Eu vou manter o isolamento desse paciente, o isolamento respiratório, até a chegada da equipe. Como que eu vou fazer isso? Muito provavelmente eu não vou ter sala numa UBS com filtro EPA. Então eu vou manter a sala isolada, fechada, com restrita circulação de profissionais. O ideal é que o médico fique dentro da sala devidamente paramentado com esse paciente e que as janelas estejam abertas. Então, reduzir circulação, fechar uma sala, deixar as janelas abertas. Esse paciente não precisa suplementar oxigênio para ele a princípio. Agora eu tenho um paciente diferente, pessoal. É um paciente que está com a saturação de oxigênio de 92%, abaixo de 92% em ar ambiente. E agora eu vou utilizar nesse paciente um catéter de O2 tipo óculos, com um fluxo menor possível para aumentar essa saturação acima de 92. O ideal é que esse fluxo não passe de 3 a 5 litros por minuto. Se o paciente tolerar, agora nós vamos colocar nele 2 camadas de gases ou compressas úmidas sobre o nariz e a boca, mais a máscara cirúrgica. Então, eu vou pôr o catéter nesse paciente, faço 2 camadas de gás molhada ou com água ou com soro fisiológico sobre boca e nariz. Obviamente, esse paciente precisa estar consciente, não podemos fazer isso com crianças ou pessoas que não conseguem ter o autocuidado.
e colocar uma máscara cirúrgica nesse paciente. Todos esses pacientes eles precisam estar de máscara cirúrgica, protegidos. Bom, agora eu tenho outro caso, que é o caso da saturação estar abaixo de 85 em ar ambiente, ou eu não tenho oximetria, mas eu tenho um paciente que está fazendo cianose e eu estou com a frequência respiratória acima de 30. Então, preferencialmente, agora eu vou usar nesse paciente uma máscara com reservatório, uma máscara facial com uma bolsa, com fluxo suficiente para manter a bolsa inflada, ou seja, o menor fluxo possível que eu tiver para manter a bolsa reservatória inflada. Na ausência dessa máscara, se eu tiver na UBS com a máscara de Venturi, eu posso fazer o uso da máscara de Venturi, lembrando que a concentração de oxigênio que eu posso regular máxima na máscara de Venturi é de 50%. Acima de 50%, eu começo a aerolizar vírus em todo o ambiente. E sempre, senhores, sempre cobrir o paciente com um plástico, nesse caso. Um plástico pode ser até qualquer saco plástico, mas mantendo a vigilância sobre esse paciente, porque ele pode se agravar e o plástico pode prejudicar a nossa visão, prejudicar o exame físico desse paciente. Esse plástico ele deve, de preferência, ser transparente, cobrir a cabeça, os membros superiores, o tórax do paciente até a linha da cintura, né? Se eu não tiver plástico para colocar a mesma conduta, compressas ou gases umedecidas sobre a face do paciente, sobre a máscara, né? No caso, a máscara cirúrgica, a máscara com reservatório ou a Venturi, né? E de forma que eu tenho que manter constantemente a monitorização desse paciente. Pessoal, então, repetindo, a intubação desses pacientes, quando risco eminente de parada respiratória, o paciente estiver evoluindo mal, se nós tomamos todas essas medidas, mas não tem jeito, o paciente vai precisar ser intubado, ele está bradicardizando, enfim, não vai ter condições. Então, essa intubação ela deve ser feita, então, infelizmente, na unidade básica mesmo, mas somente nessas condições. E aí não é o tema dessa aula, mas existe protocolos, né, protocolos bem claros para a gente desenvolver essa intubação, que seria a intubação sequência rápida. Depois, se ter tempo e os senhores fazerem pergunta, eu posso explanar melhor sobre isso. Bom, aqui está o paciente lá que eu coloquei, né? Saturação menor que 85 em ar ambiente, que eu não vou resolver com catéter de O2, então aqui eu tenho uma máscara facial, vocês podem observar, com a bolsa, e eu vou utilizar um fluxo de oxigênio nessa máscara suficiente para manter essa bolsa inflada. Senhores, essas máscaras faciais elas têm aberturas laterais, e é por isso que é importante elas estarem cobertas aqui com compressas umedecidas e até mesmo uma máscara cirúrgica aqui para a gente diminuir a aerolização. Aqui nós temos o exemplo da máscara de Venturi, então nós temos que utilizar aqui na entrada do oxigênio uma regulação para uma FO2 máxima de 50%, ok? Então isso aqui é nos casos onde o catéter de O2 nasal não será suficiente. Bom, infelizmente, eu não vou conseguir rodar, devido à plataforma, esse vídeo. Mas esse link que está aí na tela, ele mostra para vocês, de uma maneira muito didática, muito simples, como inserir uma máscara laríngea nesse paciente. Por que eu quero debater com vocês a questão da máscara laríngea? Porque nós sabemos, nós temos conhecimento que nós temos muita gente muito bem treinada nas unidades básicas, mas nós temos colegas também com insuficiência na manobra de intubação. E às vezes, na pressa, na ansiedade, diante da gravidade para intubar um paciente, não sendo esse profissional adequadamente treinado para isso, ele pode ter
uma dificuldade enorme de se contaminar, além de perder o paciente. Então, a máscara laríngea de segunda geração, que eu conversei previamente com o Marcelo, e é óbvio que esse material não está disponível nas unidades básicas, mas é um desafio que nós médicos temos de solicitar isso aos gestores. Então, essa máscara laríngea, ela pode ser colocada no paciente, e o paciente adequadamente ventilado por ela, até o momento que chega a equipe, então, do transporte, da transferência, a equipe do SAMU, e que vão, obviamente, proceder à intubação desse paciente. No contexto do Covid-19, a máscara laríngea não é o ideal. O paciente não pode ser nem transportado com máscara laríngea, porque essa máscara vai deslocar durante o transporte e a aerolização é muito grande, porque ela não veda adequadamente a via aérea. Ela fica extratraqueia, né? Então, ela fica na hipofaringe. Então, quer dizer, ela sela relativamente bem, ela vai salvar o doente, mas ela não é via aérea definitiva. Tá, eu tenho disponível a máscara laríngea. Quais as duas coisas que eu tenho que obrigatoriamente observar? A primeira, para pôr máscara laríngea no paciente, ele tem que estar arreflexivo. O paciente não tolera máscara laríngea se ele tiver reflexo de deglutição. Então, se o paciente está muito grave, está tendo perda de consciência, entrando em coma, ele está cianótico, e eu vou passar a máscara laríngea, ou pelo estado físico do paciente, por ele estar no estado de colapso, ou através de medicações que eu possa vir a fazer, eu tenho que inibir o reflexo de via aérea para que essa máscara fique adequadamente posicionada na garganta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto é que agora eu vou ventilar esse paciente por essa máscara laríngea, através de uma bolsa conhecida popularmente como AMBU, mas uma bolsa reanimadora com um reservatório de oxigênio. E aí, pessoal, como que eu tenho que ventilar esse paciente? Com alta frequência e baixo volume. Porque se eu fizer um grande volume no AMBU desse paciente, jogar lá 2,5 litros, 3 litros, essa sedação da máscara vai ser muito pouco suficiente. E esse ar vai entrar no pulmão e quando ele sair, ele vai sair todo em cima do profissional de saúde, todo no ambiente, contaminando todo mundo. Senhores, obrigatoriamente para fazer essa manobra, vocês têm que estar com todos os EPIs. Eu costumo comentar nas minhas aulas o seguinte: durante a epidemia do Ebola, a equipe, para ela se paramentar, ela levou ali de 7 a 10 minutos. Mas ninguém entrava em contato com o paciente sem paramento. Porque numa pandemia, a segurança da equipe é algo mais importante. Se um paciente em insuficiência respiratória na UBS, paciente grave, suspeito fortíssimo de Covid, já que a nossa transmissão é comunitária, uma transmissão sustentada. Eu posso estar aqui falando com os senhores e estar contaminado. Então, esse paciente lá, insuficiência respiratória, que até que prove ao contrário, ele tem a Covid-19. E aí, o que nós temos nessa situação? Um ato heróico pode custar a sua vida. Um ato heróico vai contaminar a sua família. Um ato heróico vai contaminar as outras pessoas. Então, quando eu falo no momento de abordagem de via aérea, seja através da intubação, seja através da máscara laríngea, ou mesmo daqueles suportes que eu já apresentei para os senhores e para as senhoras, eu falo da forma que o profissional esteja totalmente, adequadamente paramentado. É óbvio, e nós estamos entre profissionais de saúde, podemos comentar isso de maneira muito tranquila. É óbvio que existem pacientes, igual existiram na época da epidemia do Ebola, e quando a equipe terminou de paramentar, o paciente tinha falecido.
É óbvio que isso vai acontecer também na pandemia do Covid-19. Mas nós temos que entender isso, nós temos que ter esse entendimento. Ninguém não vai ser negado a ninguém o direito de fazer uma atitude heróica. Mas a atitude heróica em pandemias, elas são catastróficas. Muito bem? Então, nós temos aqui um alerta, né? Os profissionais que atuam na unidade básica de saúde, eles deverão estar preparados para paramentação e retirada de paramentos de maneira adequada e que evite a autocontaminação. A unidade básica de saúde deve ter fluxo próprio e segura para o acondicionamento e descarte desses materiais utilizados durante a assistência ao paciente.